Muita gente pergunta o que está por trás, qual que é o significado da palavra xamã, como surgiu isso, o que significa, o que faz um xamã. Então, em linhas gerais, nós podemos definir que xamanismo é uma terapia filosófica e espiritual que serve para cuidar de pessoas, cuidar de seres vivos, para manter um equilíbrio. Etimologicamente, a palavra xamã, ela provavelmente deriva de uma linhagem bem antiga chamada Even, que significa aquele que enxerga, aquele que vê, aquele que tem a capacidade de enxergar coisas que os outros não têm capacidade de enxergar. Tem alguns outros que vão falar que deriva de alguma coisa mais antiga do sânscrito, mas isso é outra história. O que a gente pode afirmar com certeza é que o conceito original do que é a palavra xamã ele já se perdeu com o tempo. O mesmo significado da sua origem não é o mesmo significado que ele tem hoje. O conceito de xamã ele acabou perdendo a sua essência, que seria aquela pessoa que tem a condição de ser um líder espiritual, de ser um guia, de ser um mentor, de ser um curador, de ser aquela pessoa que está à frente dos demais para uma conexão com os elementais, com as deidades, com a natureza. A definição de xamã ela nasceu assim, para designar aquela pessoa que está em evidente e constante contato com a natureza, com as energias invisíveis, com a grandiosidade cósmica, com o grande espírito, e que o respeita e o reconhece como uma entidade viva. Então ele tem a capacidade de manipular essas energias por essa proximidade, por esse respeito, por essa compreensão, por essa cumplicidade com a energia do grande espírito, com a energia do todo. É através dessa comunhão com o grande espírito que você tem a capacidade de manipular essas energias, que você é agraciado com a capacidade de você conseguir fazer coisas extrafísicas. A nomenclatura xamã, então, ela vem designar essa pessoa que está em contato com esse grande espírito o tempo todo, de uma maneira integral, faz parte dele, e através desse contato ela consegue trazer a cura, ela consegue trazer a liderança espiritual e ela consegue também trazer esse despertar a outras pessoas. Poderíamos alongar bastante e detalhar como funciona essa conexão com o grande espírito, mas o importante de ficar registrado é que um xamã é aquele que cura, é aquele que lidera, é aquele que tem a capacidade de despertar o outro. Nesse nível de autoconhecimento, as suas partes de reconhecimento de luz e de sombra são essenciais. E é nesse contexto que entram os conhecimentos das sabedorias de animais de poder, de ancestralidade, de conhecimento dos elementais e diversos outros. E é muito importante frisar também, xamanismo não é religião, é espiritualidade. Mas existe xamanismo dentro de uma sociedade moderna? Tem como você praticar o xamanismo dentro de uma cidade? Você pode morar numa cidade e estar em conexão com o grande espírito. Você pode buscar os conhecimentos nessa egrégora para ter uma caminhada de vida mais bonita, para ter uma vida plena, uma vida feliz. Ah, mas isso vai fazer de mim um xamã? Lembre-se que o xamanismo ele nasceu numa sociedade completamente diferente da nossa. Não adianta você tentar pegar os conceitos tradicionais e colocar em meio à sua sociedade. Você está querendo estudar uma coisa ancestral. São os seus conceitos, a sua sociedade que tem que se moldar a essa tradição. Essa tradição ela nasceu dessa forma porque ela é a forma justa de existir. Ela é a forma correta de existir. Não adianta você querer modificar toda uma egrégora para os seus padrões só para convir com a sua sociedade. Muito se fala dentro do xamanismo sobre a ancestralidade, sobre o respeito aos ancestrais. Que respeito é esse que você teria se você está querendo mudar como funciona uma egrégora só para ela se adaptar ao meio em que você vive? Aí fica fácil entender, porque é difícil de você aceitar é, as terminologias que utilizam hoje em dia como alguém se denominar um xamã, sendo que nunca foi para uma floresta, nunca estudou com o indígena tradicional, nunca recebeu o aval de um xamã de verdade para poder se intitular xamã. Ah, mas eu queria ser um xamã. Qualquer pessoa pode ser um xamã? Qualquer pessoa tem a capacidade de despertar a conexão com os elementais, com a natureza, com o grande espírito, mesmo nascendo dentro de um grande centro urbano, mesmo nascendo dentro de uma cidade. Você não precisa nascer numa floresta para ser um xamã. Embora vai ser essencial que você passe um bom tempo dentro da floresta.
Ah, mas eu fiz várias iniciações, eu tomo um rapé com um xamã há muito tempo, tal pessoa que me ensinou a fazer uma coisa dentro do xamanismo, a tocar tambor, isso e aquilo. Sendo direto e sincero, não existe curso de xamanismo. Os cursos, eles vão te dar uma base para te passar os fundamentos e os ensinamentos existentes dentro do xamanismo. Mas daí para frente você é que vai se esforçar e caminhar sozinho para realmente ser um xamã. Ninguém vira xamã com curso. Sobretudo um curso de final de semana, um curso de um mês. Quer estudar o neo-xamanismo, quer estudar o xamanismo universal, quer estudar o xamanismo quântico, quer estudar o xamanismo da escola do chapéu dourado, tem um monte de opção por aí. Você é livre para você escolher estudar qualquer uma dessas vertentes, qualquer um desses ensinamentos. Agora, você quer entender de verdade o que é xamanismo, o que é ser um xamã, o que é a conexão com esse grande espírito? Vá morar dentro de uma tribo, dentro de uma aldeia, dentro de uma sociedade que ainda tem as suas raízes bem entranhadas na terra. Aí você vai entender bem o que é o xamanismo.